Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei. Estamos no programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre os milagres de Jesus. Então, meus amigos, como encontrar uma forma racional de compreender tantos fenômenos narrados nos evangelhos? Como, por exemplo, a pesca maravilhosa, as curas diversas, a ressurreição de Lázaro. Na acepção etimológica, a palavra milagre significa maravilha, prodígio, e a academia definiu como sendo um ato de poder divino, contrário às leis da natureza. Então, seria algo inexplicável pela ciência. Como o Espiritismo explica os fenômenos? Kardec e os espíritos superiores tratam do assunto especificamente no capítulo 15 de A Gênese, uma das obras fundamentais do Espiritismo. Nessa obra, nós temos explicações importantes a respeito dos chamados milagres, que apresenta dois pontos fundamentais para entendermos. O primeiro, quem é Jesus? E o segundo, refere-se às propriedades daquilo que Kardec chamou de fluidos. Então, nós vamos começar falando de Jesus. O Livro dos Espíritos nos diz que Jesus é o espírito mais elevado que já encarnou em nosso planeta. Sendo assim, não seria de se estranhar que realizasse prodígios. A sua superioridade moral e a amplitude de seus conhecimentos das leis naturais tornaria possível fazer coisas que são impossíveis para o nível evolutivo médio da humanidade terrena. Sobre ele, afirma a Gênese que a sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e da do seu perispírito. Então, Jesus é um espírito muito evoluído, e nós aprendemos sobre isso na escala espírita do Livro dos Espíritos, que vai nos dizer sobre esse processo evolutivo. De uma maneira bastante sintetizada, o espírito é criado simples e ignorante, e vai evoluindo ao longo das reencarnações, desenvolvendo as potencialidades, adquirindo experiências, avançando em conhecimentos e moralidade, até que irá se tornar um espírito puro, como Jesus, que conhece e sabe lidar com as leis naturais, diferentemente de nós, que somos espíritos imperfeitos da escala espírita. O segundo ponto, para nós podermos entender os chamados milagres, são os fluidos. E como esse é um pouco mais difícil, o Donizete vai explicar para nós. Nós vamos nos socorrer aqui do próprio Kardec, né, Karina? Vamos tentar explicar, porque o assunto é bastante amplo, complexo mesmo, uma primeira leitura. Por isso nós temos que nos aprofundar nesse estudo, trocando ideias. Nós sabemos que a matéria existe em diversos estados. Aqui entre nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Mais recentemente, com os avanços da ciência e dos instrumentos, se admite outros estados mais sutis, né? O plasma, por exemplo. Allan Kardec, recolhendo os ensinos dos espíritos superiores, nos informa que toda a matéria existente no universo, esse universo infinito que nós estamos vendo, deriva de um mesmo princípio material, que foi chamado por ele, pelos espíritos, de fluido cósmico universal. Esse fluido preenche todos os espaços, mesmo que nós imaginamos vazios ou vácuo, que de fato não existe totalmente. Mas, além dessa matéria, existe também a matéria do mundo espiritual, que é uma modificação especial do fluido cósmico, em condições diferenciadas da matéria que nós conhecemos aqui na Terra. Por falta de uma palavra mais apropriada, os espíritos designaram essa matéria espiritual pelo nome de fluidos.
Os espíritos atuam sobre esses fluidos como nós fazemos aqui na Terra, construindo formas, coisas, tudo que é necessário à vida. Quanto mais evoluído o espírito, mais poder mental e mais capacidade tem de atuar sobre qualquer tipo de matéria, aqui da Terra ou do mundo espiritual. Mas nunca podem contrariar a lei natural criada por Deus. Os milagres realizados por Jesus, portanto, não são fatos extraordinários e antinaturais, mas apenas desconhecidos. Como Jesus é um espírito puro, superior, como você disse, Karina, tem todo o conhecimento das leis e pode manipular a matéria ou os fluidos para alcançar determinados objetivos. Muito bem, então assim nós já podemos entender um pouco sobre as curas, que são momentos marcantes da missão de Jesus, explicadas pelas propriedades terapêuticas dos fluidos. Embora normalmente se pense na fé como uma virtude mística ou religiosa, trata-se de uma força real e atrativa que age sobre os fluidos e lhes imprime potencialidades curativas. Então, vamos comentar apenas algumas curas. Por exemplo, o apóstolo Marcos nos conta que, ao chegar em Betsaida, pediram ao mestre que tocasse um cego, que ele o tomou pela mão e o levou para fora da vila. Após passar saliva em seus olhos, perguntou-lhe se via alguma coisa, ao que ele respondeu: vejo andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele conseguiu ver melhor, até ficar perfeitamente curado. Kardec observa, aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual, e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de óptica, os objetos lhe parecem de tamanho exagerado. E aí nós temos também a cura da mulher hemorroíça. Donizete, o que significa a frase dita por Jesus? Senti sair virtude de mim. Essa passagem, meus amigos, é muito bonita, viu? Um exemplo de fé forte, um desejo ardente de se melhorar, como todos nós devemos possuir. Foi descrita por Mateus no capítulo 9, por Lucas no capítulo 8. Essa mulher, ela era portadora de um fluxo sanguíneo persistente há 12 anos, o que a deixava muito fraca. Havia gastado todo o seu dinheiro com médicos e remédios sem nenhum resultado. Ela saiu de sua cidade e foi para Galiléia, na esperança de encontrar algum benefício. Ficou sabendo de Jesus, de suas curas, e o seguiu com a multidão, quando ele se dirigia para a casa de Jairo, um dos líderes da sinagoga. Sua fé se fortaleceu e ela pensou que, se pelo menos tocasse nas vestes de Jesus, poderia ficar curada. Avançou dentre a multidão e conseguiu tocar em Jesus, sentindo de pronto um bem-estar. Jesus pergunta a Pedro sobre quem o tocara, mas Pedro não soube dizer diante da multidão. Jesus então afirma que alguém tocou, porque sentiu virtude sair dele. Jesus tinha a exata percepção de si mesmo e de suas possibilidades, espírito puro que é. Ao ser tocado, naturalmente transferiu à mulher uma parte de seus fluidos vitais e de grande poder curativo. É um efeito magnético automático, pois quem tem mais, dá sempre para quem tem menos. A mulher, então, se apresentou e Jesus disse a ela que ela tinha uma grande fé e que essa fé a tinha salvado, que ela ficasse em paz. Não é um milagre, é a lei divina se fazendo presente. Por isso, amigos, devemos fortalecer a nossa fé e, com esforço e trabalho, realizarmos a nossa transformação interior. Todos nós podemos fazer isso. Agora, Donizete, diante dessas explicações trazidas pela doutrina espírita, nós podemos imaginar, então, a qualidade dos fluidos transmitidos por Jesus. E por isso que essas curas eram praticamente instantâneas, não é? Você poderia comentar um pouco sobre isso, inclusive fazendo uma relação com os passes que são aplicados nas casas espíritas? Exatamente. A
A cura tem a ver com a nossa elevação espiritual, a qualidade dos nossos fluidos, nosso poder mental, nosso conhecimento das leis. Então, Jesus, que detinha todo esse poder, vamos lembrar que Jesus era o construtor do nosso planeta. Ele lida com a matéria de maneira perfeita, podemos dizer assim. Tem todo o poder sobre ela. Então, conhecendo a forma como a matéria se agrega e se desagrega, a multiplicação das células, a morte das células, ele poderia muito bem trabalhar de tal maneira a processar a reorganização celular, a multiplicação adequada das células, num processo muito rápido. Hoje a ciência, a medicina, os cientistas já estão fazendo isso, claro que guardadas as devidas proporções. Então, conhecendo as condições do doente, os seus méritos, as suas necessidades, ele manifestava a sua vontade pelo seu pensamento, impregnando o seu poder mental sobre o corpo do doente. O Evangelho nos fala, por exemplo, de curas instantâneas da lepra, da cegueira, dos paraplégicos, dos deficientes físicos. Então, esse poder sobre a matéria para Jesus era, assim, inimaginável para nós. Então, está relacionado muito às nossas condições evolutivas. Cada um de nós tem uma qualidade de fluidos vitais. Na aplicação dos passos no centro espírita, cada um vai doar sempre de acordo com as suas possibilidades. Só que no centro espírita, como Kardec nos fala, nós temos os chamados passes mistos. Ou seja, nós não trabalhamos sozinho, não é só o nosso magnetismo. Os espíritos bons estão conosco, e ali naquele momento em que nós estendemos as nossas mãos em prece, com a boa vontade, o desejo de ajudar, e a pessoa está ali realmente querendo ser curada, querendo melhorar, a espiritualidade trabalha com os nossos fluidos, potencializando os nossos fluidos, para que, de alguma maneira, a pessoa doente que ali está possa ser beneficiada. Claro que não no processo tão rápido quanto acontecia com Jesus. Lembrando que ali, no caso das curas de Jesus, tinha uma finalidade de atrair a atenção das pessoas para a condição superior de Messias, aquele Messias profetizado no Velho Testamento, que viria para a grande transformação dos judeus. Mas cada um pode dar de si e aprimorar os seus fluidos na medida que se cuida, com a boa alimentação, evitando os vícios. Se nós quisermos realmente colaborar para a cura das pessoas, nós precisamos estar nos ligando cada vez mais com Jesus. Essas explicações são importantes, não é, Donizete? Porque nós sempre comentamos, dentro do Espiritismo, que a doença, ela faz parte do processo de cura da alma, não é? Nós sempre comentamos isso na visão da medicina espírita. E é importante essa fala que você nos trouxe, porque Jesus conhecia a situação daquela pessoa, seja da pessoa portadora de hanseníase, e todos esses casos de cura que você citou. Então, Jesus conhecia e ele sabia que naquele momento a doença para aquela pessoa atingiu aquela culminância do processo de lei de causa e efeito. Então, já era o momento que ele poderia ser curado realmente. Já havia esse despertar. Né? Não é, Donizete? Então, isso é importante a gente ter em mente, porque às vezes a pessoa vai para a casa espírita na expectativa de uma cura, ou não é, e vai tomando passe e tal, e a cura não acontece, mas existe uma complexidade por trás disso, histórico, esse processo de renovação, e esse momento em que vem realmente a cura, né, que já está nessa culminância, a doença atingiu todo o processo de aprendizado necessário, não é, Donizete? Eu queria voltar aqui à questão da fé, não é? Porque a gente vai tomar o passe
Se eu não acreditar que ali naquele momento eu estou recebendo fluidos, estou recebendo o amparo espiritual, é como se eu tomasse um passe com guarda-chuva, né? Uma chuva, né? Se eu for para a chuva de guarda-chuva, eu não me molho. E assim também a relação ao passe. Eu preciso estar com o meu coração aberto, confiante de que eu posso ser beneficiado de alguma coisa. A fé é fundamental no processo de cura. Não só nas religiões, no centro espírita, mas até mesmo nas questões da vida social humana. Se eu vou ao médico e eu não confio que o remédio vai me fazer um benefício, eu não vou me curar com aquele remédio. E é muito interessante, estou lembrando aqui de algumas situações em que você vai em vários médicos e não consegue a cura. E aí você recebe a indicação de um médico e ele faz um diagnóstico preciso e acerta o remédio, e você sofreu durante, às vezes, vários meses ou vários anos com aquela doença, né, como uma mulher hemorroísta que sofreu durante 12 anos, e ali você vai naquele médico que acerta o diagnóstico, acerta o remédio, e em poucos dias você recupera e se cura. Então, tem a ver com o conhecimento da medicina, como Jesus sabia, mas também tem a ver com a nossa fé, de buscar, de procurar, de acreditar que nós podemos realmente encontrar a cura e uma vida melhor. Lembrando, né, Donizete, que nem sempre vamos ter a cura do corpo físico, mas o processo ele é mais profundo, é a cura da alma, não é? Então, às vezes, nós estamos nesse processo de doença, vamos pensar num diagnóstico difícil, não é? Mesmo assim, tenhamos fé. Porque no caso da mulher hemorroísta, como você disse, né, ele mesmo disse, a tua fé te curou, a fé era tão grande que ela conseguiu a cura. Mas existe ali uma linha tênue, né, do que é necessário para nós, Donizete, naquele momento. É preciso lembrar com o Espiritismo que existem doenças que são provas que nós mesmos pedimos e que vamos passar por ela durante toda a reencarnação, porque é uma forma de nós equilibrarmos do perispírito, nosso corpo espiritual. Então, nós não vamos ficar curados. Tem doenças crônicas que nós experimentamos hoje, fruto dos nossos abusos de vidas passadas, e que a gente vai passar a vida inteira ali sofrendo uma alergia, uma rinite, problema de pulmão. Só que a nossa fé, ela é capaz de minimizar, de atenuar os sintomas e para que fique mais confortável nós passarmos a reencarnação suportando aquela doença que, como você disse, vai servir para curar a alma, o que é mais importante. Por isso, não lamentemos a nossa prova, a nossa expiação, a nossa doença, porque é a cura da alma, mas nos esforcemos cada vez mais a nós nos curarmos definitivamente, porque sabemos que o amor, o bem, a caridade fala em nosso benefício. Muito bem. Então, nós podemos dizer, amigos ouvintes, Donizete, que o que importa realmente não são os fatos extraordinários que aconteceram, que são chamados de milagres, mas a excelência dos ensinos e da doutrina moral que eles transmitem, sendo um código universal, um roteiro de felicidade. Nós esperamos que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Beijo nos corações e até o próximo programa. Obrigado, amigos, pela companhia. Um abraço fraterno. Até mais.